com uma certa tranquilidade. Então, se você está chegando agora, você veio pela Charum, você não conhece esse canal? Muito prazer, tá? Esse é o canal Time de Guerreiras. É um canal focado em cobrir o futebol feminino e o vôlei do Flu. É o único canal de YouTube que é focado nessas duas equipes, tá? Você vai ver vários canais de YouTube do Fluminense, mas todos eles focados no futebol masculino. Aqui é exatamente o contrário. Aqui é focado no feminino e no vôlei. A gente não trata do masculino aqui, eu falo do masculino lá no Jornada, por aqui eu me atenho ao feminino e vôlei. Então, muito prazer, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Te peço para se inscrever no canal, para você dar moral para projetos de YouTube que são exclusivos do feminino, né? Para valorizar aqui o nosso trabalho, ajudar bastante a gente a crescer cada vez mais. Dá um like nessa live, porque mais gente vai receber esse conteúdo. Tem notícias importantes hoje, né? Teve alteração de calendário, mais contratações anunciadas pelo Fluminense. Então tem bastante coisa para a gente debater. Se você deixar o like, mais gente vai receber essa live e vai vir trocar essa ideia com a gente. Primeiramente, boa noite, né? Rafa, isso, dá-se boa noite. A gente sextando em grande estilo, tá? Porque não é para qualquer um estar aqui falando de futebol feminino sexta-feira à noite. Perfeito. Mas um prazer enorme estar aqui com vocês. Deu uma saudadezinha, né, desses velhos tempos de live. Mas, enfim, vambora. Eu vou botar aqui no Twitter do Rafa Alves. Ó, sigam ele lá, tá? @RFLAlves. Sigam também o PFF Oficial, tá? Que é o canal que ele trabalha do Planeta Futebol Feminino. Não falei também no Boa Noite da Charum, sou um mediador muito mal educado, né? Mas sigam a Charum também, tá na descrição, as redes dela do Fute das Minas, tá? Façam isso, por favor. Tá na descrição desde o começo. Mas eu vou começar pelo Rafa. O GE acabou dando mais detalhes depois de algumas coisas, mas eu vou começar pelo Rafa porque foi o primeiro, né? Ele tá apurando coisas exclusivas desde ontem. Então vamos descer aqui para as postagens. Ele até marcou o Fute das Minas aqui, ó. Para ver, ele fez uma thread aqui. Que ele apurou hoje. A galera do fute feminino é um grande coletivo, né? Todo mundo vai se marcando, se ajudando, Importante. Era outro tweet que eu queria. Não era esse tweet que eu queria. Enfim, ele deve ter apagado e feito mais organizado ali em cima. Mas vamos naquele ali, então. Esse daqui. Ah, achei. Esse daqui. Primeiras infos. Isso aqui, pelo jeito, ele apurou. A reunião ainda tava rolando, né? Porque 2h50 da tarde, ele apurou, tava rolando ainda. Aí, o que ele apurou? Copa do Brasil já volta em 2025. Irado, tá? Irado. Espero que não seja feito correndo, mas quer dizer, vai ser feito correndo, né? Mas uma boa notícia. Supercopa, a partir do ano que vem, vai ser o mesmo formato do masculino, jogo único entre o campeão do brasileiro e da Copa do Brasil. Esse ano segue o regulamento antigo que o Fluminense vai jogar, falaremos dela. Isso. Série A3, não importa pra gente, mas mudou o regulamento, né? Os times da A3 não vão ter só 2 jogos, se perder vai embora, vai ter uma fase de grupos. A2 não mudou nada, e A1, eu acho que a principal notícia que é... Eu consegui escutar fogos vindo de Xerém aqui da janela de casa com essa notícia. O Brasileirão permanecerá com 16 times e não caem mais 4, caem 2 times. Eu acho que era a notícia que a gente mais queria ouvir nessa reunião, era essa, né, Charon? Com certeza, absoluta. O Fluminense agora muda completamente suas pretensões. Né? Se antes era brigar para não cair, claro que tem que ter pé no chão, tá, gente? Mas agora a gente já não briga mais para não cair. Na minha opinião, o Fluminense, né, não está entre os 2 piores times da 2, a menos que aconteça um inexplicável. Né? Algo muito assim. Mas com essa mudança, e aí eu acho que a CBF finalmente acertou, eu queria muito ter entrado nessa reunião só para ver como é que foi, porque ver qual foi o debate, né? Porque a princípio, para quem não acompanhou, né? A princípio, a alteração seria uma virada de mesa, na verdade, um playoffs entre os 4 rebaixados da 1 e os 4 que não subiram da 2, que jogaram nas quartas de final. Só que o Atlético Paranaense não tem mais time, então menos um. O 3B, o próprio Rafa Alves tinha falado de uma possibilidade de retirada, não apurei, não sei a quantas anda o time feminino do 3B, que é um time tradicionalíssimo lá da Amazônia. Enfim, meio que caiu por terra com esses dois times, né, que não disputariam. Então, aconteceria uma virada de mesa, soube por fontes que o Santos estava meio que à frente disso. Claro, o Santos caiu, não é do interesse do Santos ficar na segunda divisão,
né? O primeiro campeão brasileiro a ser rebaixado no feminino. Então, ótima notícia. Fizeram como deveria ser, gradual, né? Então, esse ano cai em 2, sobem 4. A partir do ano que vem é a mesma coisa. E aí, 27, ano da Copa do Mundo, teremos 20 times na Série 1. Eu espero que isso venha acompanhado de uma maior fiscalização por parte da CBF. Não adianta termos 20 clubes na Série 1 ou 18, que seja, se os 2 times que vão subir, né, os 2 times extras, vamos dizer assim, se eles não vão investir o suficiente, não vão dar a estrutura necessária, não vão dar as condições mínimas para as atletas desempenharem suas funções. Então, eu espero que realmente venha um trabalho conjunto da CBF com as federações. Esse é meu lado otimista falando, tá? Daqui a pouco a pessimista vem aí. E a gente sabe como é que é a realidade. Então, espero realmente que a CBF, em conjunto com as federações, acompanhe mais, cobre mais. Na pandemia, a gente viu que existia um repasse para o feminino, que muitos times não fizeram. Né? Esse dinheiro foi dado, sabe-se lá que destino. A gente viu um monte de denúncias, enfim. E, é claro, tem os times como o Atlético Paranaense, que hoje mesmo, ontem, na verdade, eles subiram uma entrevista muito rápida com a Ellen, que é ex-atleta do Atlético Paranaense, lá no YouTube do PFF, depois o pessoal pode ir lá assistir, dela falando, né, jogando no Atlético Paranaense, contando como elas souberam do fim do departamento, como era a estrutura, e a Ellen fala, de estrutura eu não posso reclamar, porque a gente treina tudo que o masculino tinha, a gente também tinha. Só que ela também fala o seguinte, eles pediam pra gente tentar ser invisível no CT, né, para não causar nenhum problema, para não ser percebida, para ninguém, né, dar motivo para reclamarem da gente. Isso é muito triste, né? Você está no seu trabalho, você tem que ficar pisando em ovos para saber o que você vai fazer, como é que você vai falar, onde que você vai e tal. Então, enfim, não é só aumentar o número de times e diminuir o rebaixamento. Tem que ter todo um trabalho de fiscalização, de monitoramento, né? Babá, tem que ser babá. Nesse momento, porque os clubes já mostraram que não tem maturidade para manter um time. Né? Então, é importante isso. Mas, enfim, pequeno adendo, né? Ô, Sharon, dá o tua boa noite aqui, porque não tem nenhum questionamento para mim nessa mensagem, só para você, tá? Então, é seu esse chat. Queridíssimo Marcelo Neves, boa noite para você também. Referência incrível, ser humano fantástico. Cara, porra, generosidade sua, meu querido. O Marcelo foi um dos grandes jornalistas que me influenciaram a fazer jornalismo, inclusive. Conversei muito com ele, perguntei muito ele, mandei muito áudio de 5 minutos para saber se eu fazia faculdade, não fazia faculdade, me ajudou pra caramba. Uma ótima noite de sexta-feira também para ele. Trabalha. O Marcelo, apesar de estar falando que para mim é apenas noite, eu vou falar bem dele também. O Marcelo, por várias vezes, junto com o seu Daniel Kaiser, você também algumas vezes, mas acho que menos, já foram várias vezes terapeutas meus em relação à profissão. Sempre que eu fazia uma merda, que às vezes eu que julgava que era uma merda, nem era tão merda assim, eu mandava, tinha minha trinca, meu quarteto, né? Marcelo, Kaiser, tu e Belli. Eu escolhi um dos 4 para encher o saco. Marcelo foi um dos que mais respondia, então um beijo pra você também. Falou que agora vai chorar. Não, agora vai chorar nada. Agora tu sustenta que tu não me deu boa noite, tá? Agora você mantém sua pose de bruto aí. Mantém sua pose de bruto aí. Só porque ele foi fofo agora, eu vou dar o direito dele aparecer. Fofão. Tá emocionado, deve estar tomando um vinhozinho, uma cerveja, deve estar emocionado já por outras coisas. Se ele estiver tomando vinho com a cerveja, ele vai ficar emocionado até demais daqui a pouco. Não, um vinhozinho ou uma cerveja. Sexta-feira à noite, vendo live de futebol feminino, tem que estar tomando alguma coisa, né? Perfeito. Muito escutado ou. Aí, depois, as apurações foram avançando e o Rafa veio pra gente com datas. Com datas, tá? Não tá aqui? Pô, então... Se não tá Quer aqui, abrir o Rafa? Abre o link da CBF, que tá resumidão lá de tudo já. Vou te mandar. O GE também detalhou. Eu tava com o do GE aqui, mas eu fechei. O da Cíntia, né? Aliás, vamos falar rapidinho sobre isso? Já, tudo que você abriu no site da CBF, ele tá com erro. Esse site tá assim há pelo menos uns 6 meses, tá? Pelo menos 6 meses. Tentem abrir uma tabela de futebol ali. Eu duvido vocês conseguirem. Duvido vocês conseguirem, porque não abre tabela. Se você quer consultar alguma coisa, sinto muito. Não vai consultar. Né? Dá teu jeito. Usa o SofaScore, alguma coisa e tal.
Só porque eu falei abril. Ano passado. Só porque eu falei abril. O pior é que eu tava vendo que abril, eu pensei, poxa, que eu vou parar, só pra não funcionar. Mas aí eu já tava no meio do caminho já. Eu também. O que eu sei também? Nada. Mas é isso. Peraí, cara, peraí. Enfim, essa mesa maravilhosa, né? Com 4 homens velhos héteros. Eu ia falar 4 brancos, mas o Reginaldo não é branco. Bem cara de futebol brasileiro mesmo, né? Aquela foto ensaiada. Porque um fingindo que tá mexendo no computador, outro olhando pra um papel que eu nem deve ter lido nada, enfim. Vamos pro que importa aqui. Só tu vê, eu tenho um café nessa mesa. Como é que eu tô trabalhando? Só o Edinaldo tá com café. Ou seja, se não tem café na mesa, não tem ninguém trabalhando de verdade. E o Edinaldo tá com a boca furada também, né? Porque a quantidade de café marcado aqui na... Vamos focar. Não. Respeitar o presidente. Capinha da Golcase, tá? Compre na Golcase com cupom jornada. Edinaldo usa Golcase. Vamos... Pô, caraca, a CBF destrinchou legal mesmo. Eu quero ir primeiro pra Supercopa, porque é a primeira do calendário. Sim. Aqui. Cara, tem mais um Riquelme aqui no chat. Dá pra fazer um time na Copinha, né? Geração de Riquelme. Dá pra ver a vontade na cara dos 4. Coisa linda. Pô, mas, cara, o da Supercopa aqui não tem a data, né? Aqui tá bem destrinchado mesmo, mas alguém eu tenho aqui a data. Eu tenho aqui eu acho que foi a Tainá Fiore, mas é março só, né? Calma aí, tem no Fruto das Minas, eu acho. A gente postou isso mais cedo. Supercopa Feminina a partir de 2 de março. Eu tenho isso no meu WhatsApp, pera aí, porque me mandaram. Cadê o Instagram da Tainá, gente? Eu tenho aqui, Rafa. Não tenho não. Achei. Mas aqui, ó. A partir de 2 de março. Não entendo. Ai, porra, CBF, pelo amor de Deus, cara. O Carnaval foi pra março, eu falei, pô, Supercopa não vai ser no Carnaval, né? Cara, Supercopa foi pra semana do Carnaval, que maravilha, hein? Ai, puta que pariu. Enfim, gente, primeira semana de março. Se vira. Ano passado eu tinha que estar tocando no Leme, cobrindo o jogo em Santa Catarina no mesmo horário, né? Foi maravilhoso. Mas vamos lá, Supercopa, 2 de março a 9 de março, né? A primeira fase ali, que é a quarta de final, deve ser dia 2 e 3, então, imagino eu. Uma semana depois, Brasileirão A1 começa, vai até setembro, ou seja, importante a gente ver isso aqui, porque o Brasileirão, então, vai parar para a Copa América, né? Sim. Vai ter pausa no meio do Brasileirão para a Copa América. E, importante, além da Copa América, esse ano temos eliminatórias sul-americanas. O Brasil não joga, porque o Brasil é sede da Copa do Mundo, mas Palomar é frequente das convocações da Argentina. Pode ser que a gente perca em algum momento aí da FIFA, mas da FIFA no geral para, né? Não sei como é que vai ser com as eliminatórias. Tomara que o Brasil não joga. Pela A1, a gente tem muita jogadora sul-americana que jogam nossos times? Acho que não, né? Ou tem bastante? Tem, enfim. Cadê? Entre 12... Vai ser após a Copa América, entre 12 de julho e 2 de agosto. Cara, tem mais em Corinthians, São Paulo, Palmeiras, tem gringa. Eu não sei agora para onde as gringas todas foram. Mas a Dani Arias, por exemplo, do Corinthians, ela também é convocada, acho que com alguma frequência. Enfim, tem que ver com mais calma, mas no geral o feminino para da FIFA, né? Mas segue aí. Copa do Brasil vai começar 2 meses depois que tivermos brasileiro, ou seja, vai dar para os times já estarem ali entrosados, já rodando a engrenagem toda. Até dia 19 de novembro, que é a final. Que dia da semana que é isso? Podia ser domingo, né? 19 de novembro? Podia ser domingo, né? Igual do masculino, deixa eu ver. Novembro. Quarta-feira. Puta merda. Ótima data. Estaduais, segundo semestre, 3 de agosto até 14 de dezembro. Aqui tem um parênteses, né? Os estaduais, eles começam com o Brasileirão A1 rolando. Só que o Carioca é menor, né? O Carioca provavelmente não vai pegar A1. Ano passado, o Paulista chegou a concorrer com A1 em datas e o Carioca não. Então, isso aqui pro Fluminense talvez não atrapalhe tanto. Provavelmente o Carioca vai começar depois da A1, até porque o Fluminense não vai até as últimas datas da A1, gente. Vamos combinar também. Exato. E na prática também o Carioca, normalmente, nos vai se mudar esse ano, mas nos últimos anos o Carioca começou lá para o final de setembro, início de outubro, agosto, muito raro, muito difícil começar em agosto. Inclusive, já falo sobre Copa Rio ainda, mas não temos datas.
Tentei entrar em contato com a FERJ, mas não tive respostas ainda, e no site da FERJ não tem nada. Então, de contato com a FERJ eu também não tenho nada. Mas, de contato com o Fluminense, eu recebi aquela resposta que é sempre o mais curta possível, né? Que eu fiz alguns questionamentos e a resposta foi: até o fim do mês devem anunciar os times participantes e a data de início. Vai rolar sim. Então, beleza. Até o final de janeiro a gente descobre. E só mais um adendo sobre a Copa Rio, vamos ver se a FERJ vai finalmente seguir o próprio regulamento, porque o Carioca prevê que os dois times fora do G4, né, então o quinto e o sexto colocado, claro, finalmente, né, acho que vai ser assim por um bom tempo, assim como é masculino. Os G4 vão ser os grandes. Então, os dois times sequentes, né, na quinto e sexto, jogam a Copa Rio, jogariam a Copa Rio esse ano, tá no regulamento. Né? No ano passado também estava no regulamento e não jogaram. Vamos ver como é que vão ser as coisas esse ano. Eu tô curioso para saber quem seria. Tem de cabeça? Tô abrindo aqui o regulamento. Pérolas Negras e Resende, quinto e sexto colocados. Jogariam a Copa Rio esse ano. Vamos ver como é que vai ser, se a FERJ vai cumprir o seu próprio regulamento ou se... Não, os times... Tem isso, né? Os times cariocas também, tanto Pérolas quanto Resende... enfim, não são do Rio, né, capital, então é transporte para eles ficar indo e vindo, é grana, a FERJ não cobre, muitos times não jogaram sub-20 ano passado por conta de grana, então é um problema, tá, frequente, recorrente, pode ser que isso impeça. Minha visão, a FERJ, pelo dinheiro que ganha, deveria dar um jeito de bancar esses times na Copa Rio, pelo menos, mas enfim, a gente falar de Copa Rio quando chegar a Copa Rio. Também acho. Eu só quero ver quanto foi Fluminense Pérolas e Fluminense Resende. Fluminense ganhou os dois, obviamente, mas quero ver quanto foi cada um. Deixa eu ver se eu abro aqui. Fluminense e... Caraca, foram as duas últimas rodadas. 3-0 no Pérolas em Laranjeiras e 3-0 Resende em Laranjeiras também. 2-3-0 em Laranjeiras. Isso. Mas te falar um negócio, se preparem, torcedor tricolor, que tá ansioso, porque a Copa Rio é um dos poucos torneios que dá pra ver do feminino em Laranjeiras, né? Teremos FluFest no final de fevereiro, que é justamente as datas da Copa Rio, e mesmo que tenha jogo fora da FluFest, o gramado tá horrível, pior do que estava no passado, e vai piorar após FluFest. Então, esse que eu destacar. Quem quiser ver os jogos da Copa Rio em loco, já se prepare pra rachar Uber com a galera pra Xerém. Porque não deve rolar Laranjeira, não. Não deve rolar Laranjeira, não. Mandar no Tigres, né? Talvez seja uma possibilidade, já que o Fluminense treina lá de vez em quando. Não, mas pra mandar no Tigres, manda no Marcelo Vieira, pô. Que pelo menos tem como convencer a torcida de ir, né? Alguém, pelo menos. O Tigres ninguém vai. É só por ser enfim, o local de treino. Mas enfim, segue não, aí. Entendi. Segue aí. Talvez Resende e Pérolas no Tigres e os clássicos em Xerém, né? Vamos ver. Aí vamos lá. Seguir aqui a atrás da Tainá, depois eu vejo no site da CBS se faltou alguma coisa. Mais algumas mudanças. Instauração de cotas de participação para todas as competições femininas. Agora eu vou pagar de leigo. Não tinha cota de participação? Se o time não pegasse premiação, jogava pagando para jogar? Não estou sabendo disso. Aumento no custeio da logística e de material esportivo das equipes. Bom. Ótimo. Migalha, né? Mas bom. Concessão de software de análise de desempenho e dados estatísticos. A CBF poderia conceder Wi-Fi, né? Porque volta e meia o Fluminense no jogo usa o meu 5G para fazer isso, mas beleza. Para 2026, pensando numa Copa do Mundo também, algumas competições irão mudar de formato. A Supercopa Feminina vai mudar, beleza. Isso aqui a gente já leu. A base também terá aumento de equipes, pensando em crescer o futebol feminino nacional. Premiações ainda serão discutidas. E aí, ela postou a matéria do GE que falava de base também. Na matéria do GE que ela postou, tinha calendário de base. Aqui. De participação. Você tá abrindo... tá. Aqui são os campeões da Copa do Brasil Feminina. Pô, Vasco ganhou 3 Copas do Brasil. Que isso, gente? O Vasco é pioneiraço, né, no futebol feminino, especialmente no Rio. O Vasco e o Duque de Caxias. Capaz do Duque tá até até nessa lista aí, mas... Assim como o Audax em São Paulo, por exemplo, o Vasco
Mas, se não me engano, é o maior campeão carioca também. Embora o Flamengo tenha ganhado os últimos, enfim, no século, né, seja o maior campeão, 70. o Vasco antes. O Vasco teve futebol feminino quando ninguém tinha aqui no Rio, né? Então, no Rio e no Brasil, pouquíssimos tinham. Então, pegou esse vácuo aí de... quando ninguém tinha, muito mais competitivo, né? Enfim. E Vasco teve Helena Pacheco, Marta, enfim. Marta por pouco tempo, mas Helena Pacheco especialmente, Pretinha. Muitas jogadoras jogaram lá. Tá aí. Cada live que eu faço contigo eu aprendo coisas novas, tá vendo? Não fazia ideia. Aí de base, aqui pra gente tem essas duas competições que pra gente não importam muito, né? Que é a Liga de Desenvolvimento Sub-16 e Sub-14. Fluminense não vai ter time aí. Mas o Brasileirão Sub-20, esse sim importa pra gente. Me pegou essas datas aqui, Xarão, porque é um intervalo de 3 meses, junho, julho e agosto, que vai corrigir uma parada que aconteceu ano passado. Né? Ano passado o Fluminense fez uma sequência de 2, 3 jogos, ficava tipo 1 mês e meio sem jogo do Brasileiro Sub-20, aí tinha jogo lá na frente. Isso não vai acontecer mais, né? Agora finalmente botaram o Brasileiro Sub-20 numa janela que a competição vai ter início, meio e fim, não vai ter tipo interrupção de 3 meses igual teve ano passado, né? Me preocupa só o que o Sub-20 vai fazer até junho. Porque o estadual é no final do ano. A Copa Rio não existe Sub-20, não tem Copa Rio, né? Como tem no adulto, que é no início do ano. Então, até junho, o Sub-20 vai fazer o quê? O que elas vão fazer? Vão ser 6 meses em que muitos times talvez desmontem seus times e remontem de véspera para economizar. Economizar uma merreca, mas, enfim. Me preocupa isso. Me preocupa essa demora aí no começo do Sub-20. Vamos ver se o CBF tem algum planejamento para esse primeiro semestre, porque me preocupa mesmo. Não sei como é que os times vão fazer, não. O Carioca Sub-20 eu vim aqui pegar. Foi agosto e setembro também, né? Podiam jogar o Carioca Sub-20 pro primeiro semestre, né? O Carioca Sub-20 começa mais ou menos ao mesmo tempo do adulto, né? Poderiam inverter essa ordem, já que o Carioca Sub-20 não classifica para nada. Né? O Carioca Sub-20 ele acontece por acontecer, tipo, o que eu digo, não classifica para Brasileirão, para nada. Poderiam inverter essa ordem. Mas fica aí o... mas de qualquer maneira ficaria um buraco. Cadê? Perdi a matéria. Aqui. Ficaria um buraco de agosto até a Copinha também, né? Mas aí entre agosto e a Copinha tem os estaduais, né? Então, mas aí só ia aproveitar as jogadoras da base que tem espaço no adulto, né? Sei lá. Me preocupa isso aí. O calendário da base ficou zoado. Ficou zoado, exatamente. Poderiam... E aí é aquilo que aconteceu até no ano passado. Os jogos da base aconteciam encavalados, né? Fim de semana, dia de semana, fim de semana, dia de semana, fim de semana. Ao invés de fazer algo encavalado, você espaça mais os jogos, aumenta o formato da competição, vai ter no sub-20 masculino é fase de grupos. Não é pontos corridos e aí mata-mata. Então você poderia aumentar esse calendário do sub-20 para você ter um campeonato começando em março e aí acabando lá em junho, julho, agosto. Você tem um mesinho, mais ou menos, para os estaduais, depois da Copinha, entendeu? Eu acho que poderiam aumentar. Talvez seja pedir demais no CBF. Você acha? Tanta mudança ao mesmo tempo, mudança positiva. Então, de repente. Mas me preocupa essa demora e é ter algo que, para a gente apurar, né? Enfim, o que os clubes vão fazer. É bizarro mesmo. Aí vamos ver o que a matéria da CBF tem de novidade aqui. Fala. Não, em relação ao Sub-20, calendário de base. Cadê? Não muda nada. Ambas competições para esse ano aumentarão, respectivamente, os números de participantes de 20 e 16 para 24 clubes. Então, tem mais times, tanto no Sub-20 quanto no 17. O critério de participação de 2025 ainda será definido pela diretoria de competições após a solicitação dos clubes na reunião. Para o ano de 26, ambas competições terão o seguinte formato. E aí, já mais para frente. 24 clubes, os 8 melhores colocados do Sub-20. Muda... Como é que é? Enfim, muda para 2026.
Mas ainda vão divulgar qual vai ser o critério de participação para 2025. O Fluminense, pelo critério anterior, não jogava o Sub-17, porque não classificava. Pode ser que agora o Fluminense, classificando para o Sub-17, não sei, eu acho que, pelo que eu sei do clube, não há planos de criar mais um Sub-17. Né? O Fluminense está focando seus investimentos no Sub-20 e no principal, no 20, tendo muitas jogadoras, sim, com idade de Sub-17, Raika, Sofia, Tainá, eu acho que ainda tem idade para Sub-17, não tem que ver certinho o ano dela, mas... Acho que ela faz 18 agora. Mas tem aquilo que se você fizer durante a competição, não tem problema. Enfim, tem que ver direitinho ano. Mas, não sei, o Flamengo acabou de fechar o Sub-17, o Botafogo não tem Sub-17, o Vasco não tem Sub-17, muitos clubes não têm mais também Sub-17. Então, não sei como é que vai ser isso. Talvez o Fluminense busque uma parceria, não sei, pode ser que com essas mudanças, é isso, né? Amanda, Hoffman souberam hoje dessas mudanças, então talvez passe a entrar no radar deles essa nova competição para montar, de repente, um time sub-17. E aí pega até o que o Hoffman falou na entrevista que eu fiz com ele de ter parceria com clubes que não desenvolvem tanto ou que não jogam um Brasileirão e tal, para poder ter um time. Vamos ver como é que vai ser isso. Espero que dê um empurrãozinho ali para os clubes voltarem a ter sub-17, é importante. Ou com projetos, né? Tipo como foi o próprio Daminhos da bola, né? Algum projeto desse que possa pegar. Mas antes de eu ler aqui as novidades da Copa do Brasil, que eu tava lendo já, dizer que essa live tá cheia de celebridade, né? Tinha o Marcelo Neves, agora tem o Led Carmona. E tinha uma outra aqui no começo que vai te pegar desprevenido, tá? Paul McCartney. Eduardo Barros. Grande Eduardo Barros. Com a foto na CBF ainda. De auxiliar na seleção. Maravilhoso. Agora o comentário do Eduardo Barros não quer sair. Saiu. Não queria sair da tela, queria ficar o Eduardo Barros. Daqui a pouco vem a Pia também. Isso, vai brotar na galera. Mas o que eu tava lendo aqui é que a Copa do Brasil são 7 fases, né? E o Fluminense, não só o Fluminense, os times da 1 entram na fase de... A terceira fase, que é a famosa anterior às oitavas, né? Qual é a fase anterior às oitavas? 32 avos? 16 avos, na verdade. 16. A primeira fase vai ser um mata-mata só entre os 32 clubes da A3. Sobram 16. Esses 16 se juntam na próxima contra os 16 da A2. Detalhe. Caraca, isso só percebi agora, tá? Todas as fases jogo único. Só percebi isso agora. Porque ida e volta é mais custo para a CBF, né? Aliás, falando em custo de viagem, uma das pautas que estava para ser debatida e pelo jeito não foi desfazer o critério de regionalização da A2, né? Pelo jeito vai seguir assim, dos grupos serem regionais. Vamos esperar o regulamento, né? Vai ver algo que ainda vai ser formalizado. Eu espero que seja, porque foi assim que o Vasco caiu em 2022. Poderia ter sido o Fluminense, tá? Porque a nossa campanha foi muito ruim em 2022. Para quem não lembra, o grupo era Fluminense, Vasco, Botafogo e Bahia. Hoje, Bahia e Fluminense na Série A1, Botafogo acabou de ser rebaixado, Vasco caiu naquela época, demorou um pouquinho para se reerguer, mas já está na A2. Claramente eram 4 dos times mais fortes que tinham na competição. Né? Não fazia sentido algum você fazer isso, você mata um projeto. E pensa, o Vasco demorou para se reerguer. Passou um ano na 3, caiu para o Pérola na primeira fase, depois o Vasco consegue vencer, aí vence a 3, agora está na A2, mas assim, se fosse o Fluminense, poderia ter sido o mesmo destino. E você mataria um projeto que está consolidado na Série A1 hoje. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Né? Você não está falando de times que realmente não tinham qualidade técnica para se manter e deveriam cair. Não, você está falando de times que têm investimento. O Vasco hoje está organizado, mais ou menos, né? O Botafogo é um time organizado, o Fluminense está aí. Então, assim, né? E Bahia também, muito bem agora, muito bem, obrigada. Você mata um projeto, né? Então, é o mínimo que eles podem fazer. Eu acho que é o básico para você, enfim, equilibrar a competição e você não ter goleadas justamente no mata-mata, né? Times muito fortes pegando times muito fracos. No Brasileirão Sub-20 a gente vê um pouco disso, né, Rafa? Que os times
de Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, quando pegam Botafogo da Paraíba, UDA e por aí vai, é sempre goleada. Sim. Sempre goleada. Isso é bom para quem? Não é bom nem para os times que goleiam, porque chegam nas fases finais sem estarem de fato preparados para pegar, né? O Fluminense pegando o Inter, pegando o Fluminense, pegando São Paulo, pegando um Grêmio, Botafogo, Flamengo. Quanto para os times que estão sendo goleados, porque que motivação essas meninas vão ter de continuar jogando, sabe? É péssimo para a formação delas. Claro que perder faz parte, tem que aprender, mas a autoestima, a confiança são aspectos importantes. Se você vive sendo goleado, é complicado, né? Você perde a motivação. Você chega na última rodada para tomar mais um 9-0, um 7-0. É muito cara, muito isso afasta possíveis novos torcedores também, né? Porque eu que faço tempo real dos jogos, faço postagem dos jogos e tal. Cara, a postagem que eu faço de placar, que é goleada assim, absurda, é só os comentários com aquelas frases clássicas que a gente já tá cansado de ouvir, né? Pô, o futebol feminino tem que melhorar muito a qualidade ainda, não dá pra assistir essa merda, não sei o quê. Pô, cara, pra quem que é interessante um 20-0, cara? É isso. Não é maneiro pra ninguém. Depois contra, né? Depois contra, pô. Exato, pô. É horrível pra todo mundo. Depois contra. Aí, só pra fechar aqui, que eu vi que era jogo único, mas aí na segunda fase, os 16 da A3 enfrentam os 16 da A2. Na terceira fase, os 16 que se classificaram fazem o chaveamento contra os 16 da A1. E aqui não diz nada se é sorteio, tá? Se vai fazer chaveamento, se vai ser os 16 classificados, um classificado contra um da 1, um classificado contra um da 1. A gente não sabe se vai ser sorteio, se vai ser assim, tem que esperar. Mando, a gente não sabe se vai ser sorteio também. E aí daqui em diante vai direto até a final. Não fala nada de mando, não fala se a final vai ser campo neutro, não fala nada disso ainda. Meu palpite é que o mando são dos times da 1. Ponto. Mando dos times da 2 na segunda fase, mando dos times da 1 na terceira fase. A partir daí, o mando de quem tiver. Aí eu não sei. Melhor ranking, se conseguir o ranking, sei lá. A CBF gosta de fazer essas coisas, né? De acordo com o ranking nacional, não sei o quê. Ou a partir daí sorteio, pode ser também. Seria bom, se fosse. Estou tentando abrir aqui só rapidinho a tabela do Sub-20 no Brasileirão, porque o Rock 10 falou assim, mas goleadas nas fases iniciais é natural até no masculino. O vídeo River do Piauí em 2019 tomou 5 do Fluminense. Vou abrir aqui a tabela só para exemplificar. Provavelmente ele já sabe, porque ele estava comentando aqui bastante. Tu não lembra quem é o Rock 10, né? É o Luan, verdade. Nosso querido corneteiro. Eu tô aqui na televisão na CBF tentando achar a Amanda aqui no Google Meet, mas eu acho que ela não tá de câmera aberta, não. Enfim, porque aí, por exemplo, você tem no Sub-20 o Fluminense, né, que foi, enfim... Cadê? Não. Não sei o quê. Cadê os resultados? Por que não estão aparecendo os resultados? Só aparece ai, cara, que site irritante. Só aparece a tabela, não aparece o resultado. Enfim, né? Cefama, UDA, Esporte, né? Cuiabá, o Itacoatiara, que é o JC, né? É muita goleada, né? Enfim, não é bom para ninguém. Mas segue. Olhando outras coisas aqui, A3 em 26 vai ser turno e retorno. Ótimo. A2 também terá um crescimento de 20 clubes para até 2028. 25 continua igual. 26. Vão cair só 2 para 3 também. Vai seguir o mesmo balaio da 1. Então. Vai ser igual. Aí da base, já tá falando aqui que vai mudar o regulamento para 26. Ó. 24 clubes, critério de participação. Os 8 clubes melhores colocados no Brasileirão Feminino Sub-20 2024. Tá. E os 16 campeões estaduais, fala. Sobre cota de participação, que a gente tinha falado, e eu fiquei um pouco na dúvida, vim pesquisar aqui, porque eu não lembrava de cabeça, né? Tá, agora eu entendi. Seguindo o exemplo da A1, a instalação de cota de participação para todas as competições. Porque na A1 já existia isso, todos os clubes recebiam um valor mínimo. Né? Até tem matéria no GE que explica direitinho, quem quiser dar um Google rapidinho para olhar, para não precisar ficar lendo aqui. Mas, a partir de agora, então, na A2 e na A3 também vai ter isso. Isso é excelente. Excelente, porque é grana, né, entrando. É fluxo de caixa. Mas eu espero que a CBF coloque uma condição que essa cota
obrigatoriamente vai ser destinada ao futebol feminino. Esse dinheiro não pode ser gasto com nenhum outro gasto. Vou comprar água para o... Foda-se, não tem. Esse dinheiro é fiscalizar é difícil. É importante pra caramba, porque senão não adianta nada. Né? A gente já tem um monte de patrocinador basta que coloca nome na camisa do feminino, mas que o dinheiro vai para o masculino só e o feminino nem vê a cor desse dinheiro. É importante que a CBF fiscalize que esse dinheiro está realmente sendo destinado ao futebol feminino. Parece bobo, né? Mas a gente tem que falar sobre isso porque não é feito. Bizarro, né? E eu tava lendo aqui uma parada, a gente falou de base. Tem uma parada importante aqui, ó. Esse ano, o critério de quem vai jogar o Brasileiro Sub-20 e Sub-17 vai ser definido ainda. Mas em 2026, quem vai jogar são os 8 melhores do Brasileirão anterior e os 16 campeões estaduais. Ou seja, se o Fluminense no Brasileirão Sub-20 não ficar entre os 8 ou não for campeão carioca, não joga. Isso é interessante, porque foi o que a gente falou, né? O Carioca não classificava para nada, era só uma competição para, enfim, mais um título. Não, então o de 2025 já vale, já. O de 2025 exatamente, já vale. Já tem uma função mais interessante, fazendo com que os clubes valorizem, e aí aquilo. Para ter uma zebra no Carioca, de ter um time que não seja Botafogo, Fluminense, Flamengo e Vasco sendo campeões, vai demorar muito ainda. Mas, né, já abre uma brecha, vamos dizer que Fluminense, Flamengo e Botafogo fiquem entre os 8 do Sub-20, o que é muito provável, porque são bases muito fortes. O Vasco agora tem a parceria com o CF4, né? Pode ser que consiga se desenvolver. O América foi campeão na Copa Rio Sub-17, que é uma base super estruturada, trabalho muito maneiro do Anderson. Então, você começa a dar espaço para outros times também terem a visibilidade do Brasileirão, e aí isso já atrai o quê? Visibilidade, patrocinador, entra mais dinheiro. Então, é interessante esse movimento. Eu acho que a CBF acertou muito. Eu queria muito saber se isso já veio da CBF, se isso foi proposto por algum clube, como é que isso foi discutido, porque pelo nível de sensatez, parece que a Federação de São Paulo fez tudo, né? Parece que a FPF tocou a competição. Aqui já chegou, né, presidindo a reunião. Já fechou com a live mode, todos os jogos com transmissão. Exatamente. Aliás, tem isso, nos próximos dias a gente vai ter provavelmente essas definições também de transmissão do Brasileirão, porque estava assim. Brasileirão e Copa do Brasil, eu acho muito difícil que não seja Globo. Eu espero que seja Globo e Sport TV. O Sport TV eu tenho sentimentos mistos, tá? Porque o Sport TV, ao mesmo tempo que é bom, que, outro dia eu tava, enfim, na casa dos meus primos, estava esperando meu bem na portaria, o porteiro tava lá trocando ideia, ele também é tricolor. Falou, outro dia eu vi lá o jogo do feminino. Falei, que maneiro, qual? Olha, o Carioca contra o Flamengo, Cristiane, não sei o quê, sabe? O cara que... Ele falou, nunca tinha visto, não prestava atenção, não acompanho. O Sport TV pega essa galera. É bom para isso, ao mesmo tempo que o Sport TV também esconde muito o Brasileirão com só 2 jogos por rodada. Acabou que Gold e TV Brasil fizeram o favor de passar o resto. Né? Mas a Globo ainda deixou muito a desejar no feminino. Muito, 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 muito. A gente teve já a final do Carioca, né? Como a gente falou no Sport TV. Espero que a partir desse ano também as semifinais sejam transmitidas, não só pelas TVs do Clube Mais. Que é legal você ver com, né, torcedores também e tudo mais, só que a visibilidade é muito menor. Essa é a grande verdade. Tá no Sport TV, tá passando no barzinho, no boteco dos caras lá doidão, tá passando no porteiro que tá trabalhando de noite, tá vendo o jogo, sabe? É importante pra caramba isso. O boteco dos caras lá doidão. Essa é a melhor definição do que da onde o Sport TV chega, né? Porque é exatamente isso. Tem que estar, inclusive, no edital para comprar os direitos de transmissão. Tem que falar, por que a gente quer? Porque a gente passa no boteco dos caras lá doidão. Exato. Tá escrito. E aqui, só para fechar o Brasileirão Sub-20, ó, formato que vai ser novo. 6 grupos de 4 clubes, turno e retorno. Quarta e semifinal. Não vai ser esse regulamento mais maluco que é o de hoje em dia também, né? Que são 2 grupos só. Um enfrenta o outro. Exato. E classifica... Mó doideira. É mó doideira esse regulamento. 38 eliminado com 56. Quem ganhar pega o campeão carioca. Pra decidir o Taça Rio. Exato. Tem mais alguma coisa que a gente não leu aqui? Eu acho que a gente passou por todas as competições, Sharon. Eu acho que foi mesmo. Quem mais que falou disso no Twitter? O Rafa postou bem mais coisa depois. Deixa eu ver o que ele postou depois. Ele pode ter postado atualização, inclusive, enquanto a gente estava aqui, né? Vamos ver. Aqui ele fala do formato de disputa da Copa do Brasil, que a gente já viu aqui.
Não, acho que tudo que a gente falou tá até no link da CBF. Eles colocaram bonitinho. Até tem mais uma novidade que está aqui no site da CBF, que é estabelecimento de política voltada à formalização e profissionalização quanto ao regime de contratação de atletas em idade adulta até a Copa do Mundo Feminina de 2027. Não deram maiores detalhes, mas o que eu acho que é isso? A CBF vai, em tese, justamente começar a chegar junto sobre as condições de contrato e de condições. E, assim, isso é uma medida que, no meu ver, visa proteger os clubes. Porque o que acontece? O feminino não é que não é profissional porque é mulher. Não é profissional porque, de acordo com Lei Pelé, tem lá, né, os requisitos do esporte profissional, porque existe profissional e existe não profissional, existe recreativo. O feminino, a maioria dos clubes é amador, né? Você não cobra entrada, por exemplo, enfim, tem um monte de... Não sei de cabeça, tá? Mas depois eu abro aqui a Lei Pelé enquanto a gente fala e depois eu trago isso. E cada vez mais eu tenho visto como precedente sendo formado nos tribunais trabalhistas o reconhecimento do vínculo trabalhista entre clube e atleta. Pelo contrato amador, né, você, em tese, não existe o vínculo trabalhista, você não tem a CLT ali, né? Então, você não recolhe FGTS, você não tem a proteção. Os clubes fazem isso porque é prática no futebol. Se a jogadora está lesionada, ela vai continuar no clube, ela não pode ter seu contrato rompido. Mas, enfim, uma série de proteções, né, trabalhistas que os caras têm que ter. E cada vez mais os tribunais têm reconhecido esse vínculo. E os clubes são obrigados a pagar retroativamente. Então, para proteger os clubes, eu imagino que a CBF esteja visando isso. Que é um precedente que está sendo formado, cada vez mais sendo consolidado. Eu acho que tem que ser, porque o que uma relação de trabalho, né? Agora, minha advogada falando... Brilha. Né? Você tem hierarquia, você tem uniforme, você tem horário, pontualidade, né? Você tem todos... São esses 3 requisitos, tem mais alguns. Os 3 estão presentes. Você tem que chegar na hora do treino, você tem uma hierarquia, você tem que respeitar a sua treinadora, a sua gerente, supervisora e por aí vai. Você tem que estar uniformizado, né? Você tem que seguir regras. Você é um funcionário do clube. Claro que não é igual a qualquer funcionário. O cara da comunicação é diferente do jogador, óbvio. Mas me parece uma medida, até algo que eu vou pesquisar um pouco mais a fundo, conversar com o pessoal, para entender o que significa exatamente isso. Mas me parece isso, para proteger tanto os clubes quanto atletas. E eu acho que isso é o maior acerto. Se for isso que eu estou pensando, me parece que é o maior acerto, mais do que calendário, mais do que formato, mais do que tudo. Porque ele está falando de trabalho, de pessoas que têm que bancar a família, tem filhos, filhas, pais e tios, como masculino, os caras bancam uma galera, feminino também assim, elas bancam uma galera, né? A chance da família de ter uma vida mais tranquila, de ter uma vida melhor, daquilo, né? Comprar uma casa para os pais, né? Dos filhos estudarem, formarem na faculdade, e tudo mais. Enfim, então, se for isso mesmo, aí sim é um acerto absurdo. E aí a gente está falando de legado de Copa do Mundo, porque isso aí realmente vai influenciar. Mais do que formato de calendário. Muito mais. Eu acho que isso pode ser a principal novidade. Eu acho que foi dando pouca atenção para isso. Eu vou até olhar se é isso mesmo. Vou começar a tentar falar com a Amanda, com outros gestores, para ver se é isso mesmo. Bom ter tocado nesse ponto, porque isso muda muita coisa mesmo, cara. É uma parada que vai passar desapercebida aos olhos do torcedor médio, mas que para quem vive o dia a dia dessa porra muda muita coisa, pô. Muda muita coisa. E, cara, e você ter contratos mais longos, isso é outro ponto, né? Mas você tendo contratos mais longos também, o Fluminense ainda não tem isso, né? Os contratos, a maioria, são até o final do ano, de 2025. Sim. Você se protege de perder jogador de graça. Você se protege do que o Hoffman falou até comigo na entrevista. Ele falou, porque chega na Libertadores é muito complicado. Em termos de calendário, é uma época em que a maioria dos jogadores e dos clubes já sabem com quem que eles querem contar para o ano seguinte. Então, você chega para uma jogadora e fala que eu não quero contar contigo para o ano que vem, para jogar uma Libertadores, um estadual, ela já não vai se entregar igual. Ela está buscando já o seu próximo clube, ela vai se doar menos. Não deveria ser assim, mas é como acontece. Tá? Você num contrato mais longo, você não tem essa discussão no ano.
Você não tem essa discussão. Você vai chegar no estadual e beleza, ano que vem a gente vai conversar melhor sobre o seu futuro. Né? E é isso, você protege todo mundo, você dá uma garantia de que aquela jogadora vai ficar no Rio de Janeiro por 2 anos, então ela pode procurar, enfim, um apartamento que ela gosta, ela procurar, se for o caso, se ela quiser estudar, fazer faculdade, ela pode procurar uma universidade no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Se for mãe, pô, escola para o filho. Exatamente. A Gadu vem sem o filho, né, por exemplo. Exatamente, a Gadu veio sem filho porque você não sabe o seguinte, a Gadu, ela foi do Bahia para o Santos, do Santos para o São José ou para o Real Brasília, e aí veio para o Fluminense, e aí ela foi para o América, teve uma passagem na China e retornou à América. E ela tem um filho para criar aqui. Passou no Bahia, não? Ela passou no Bahia lá atrás. Lá atrás, quando o Bahia foi artilheira ela foi artilheira da 2 quando o Napoli foi campeão. O Botafogo foi vice em 2020, se não me engano. Eu lembro que eu olhava pra ela e falava, essa mulher é do meu time, cara. Essa mulher faz gol pra caramba. A Gadu fazia gol pra caramba. A jogadora era uma máquina. É que ela não teve uma boa temporada no Fluminense. Então, enfim. A Gadu tem a mãe dela, que ajuda. Pô, maneiro demais. Nem todo mundo tem essa possibilidade. É isso que eu ia falar. Se não tivesse, tava fodido, né? Pois é. E aí faz como, né? Vai ficar levando os filhos pro treino? De vez em quando dá, mas é complicado. E aí você não... né? Pra criança ficar mudando de escola, mudando de cidade, mudando toda hora de estado, não é legal, né? Então é bom para ter esse planejamento. Aí foi o próprio Rafa que falou, aquilo que eu tinha lembrado. Ele falou que, de fato, estava sendo votada a desregionalização da A2. Ele falou que estava na pauta, sim. Não saiu nada, mas pelo jeito vai rolar isso. Que mais? Acho que agora a gente passou por tudo. Falamos de todas as competições, falamos da base. Aqui ele já tá falando de outras coisas. Já. Sim. Tô vendo se eu acho mais alguma novidade. Tô curiosa para saber essa construção de software de análise, desempenho e de dados estatísticos, porque, enfim, se a gente pegar, por exemplo, SofaScore, né? Esse ano passado, na verdade, começaram a ter mais dados de futebol feminino no Brasileirão. Se forem lá, tem mapa de calor, tem nota, não tem ainda todas as estatísticas como a gente gostaria. Desarmes, passes, cabeceios, duelos aéreos, ganhos. Não tem tudo ainda, mas é algo que eles mesmos estão melhorando. E esses dados, eles estão já na plataforma, né? Que existem várias e os clubes compram algumas para você ter acesso a esses dados. Eu acho que é um atento da CBF muito grande. Você valoriza o trabalho de análise, né, da gente que cobre, de quem transmite, enfim. O Paulistão tem já esse trabalho. Você vê que no intervalo dos jogos da Copinha tinha sempre uma tabelinha ali com alguns dados básicos. Passe de bola, finalizações, canteiros, impedimentos, não precisa ficar ali marcando na mão. Finalizações, tracinho aqui, tracinho para o outro. Escanteio, tracinho para o outro. A gente faz essas coisas. Muito. Então valoriza muito e facilita o nosso trabalho, enriquece. A gente que fala tanto que a gente quer falar de bola, a gente quer parar de falar de melhoria, de valorização, né? Bater nessa tecla porque que é importante, mas é cansativo. A gente agora tem outros métodos, outras informações para poder destrinchar e falar de jogo. É importante para caramba isso. Agora sim, Sharon, boa noite. Boa noite, Rafa. Foi um prazer, sempre bom estar aqui. Nos vemos aí, quem sabe, em breve. É isso. Quando vocês menos esperarem, Sharon aparece aí. Hoje foi de fato isso, né? Quando menos esperou, a gente falou, vamos. Sabe como é que você fica sabendo? Se você tiver inscrito no canal com o sininho ativo. Você vai ficar sabendo. Você vai ser avisado quando começar lá e vai estar escrito no título o nome da Sharon. Na maioria das vezes não vai estar escrito. Mas quando não tiver escrito, mesmo assim, você pode clicar e vir ouvir eu falar aqui do futebol feminino e do vôlei, tá? Então se inscreve, ativa o sininho, deixa o like nessa live para chegar para mais gente, né? A gente acabou fazendo 2 blocos aqui de live, né? O primeiro focado nas contratações e depois no calendário, então acho que é um conteúdo que a galera pode assistir gravado tranquilamente. Eu vou até separar uns cortes que eu tava anotando aqui para soltar amanhã também, mas deixa o like na live para mais gente assistir. Sininho já falei, inscrição já falei. E te convido a, se você quiser ser membro do canal, você fazer isso lá no Apoia-se. Não é aqui pelo YouTube, é lá no Apoia-se, em apoia.se/time de guerreiro. Você pode ser membro aqui do canal, escolhendo qualquer valor que você quiser de membresia, tá? A partir de R$2 já tá aceitando. E aí você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp lá, que a gente debate só o feminino e o vôlei.
Não vai ser mais um grupo de Fluminense seu pra falar de Paulo Baia e Kevin Serna, não. Você quer um Salve Feminino e Vôlei? É esse grupo, tá? Ou se você quiser só ajudar pontualmente para que quando o Fluminense jogue de novo em Bragança e tenha acesso de imprensa, a gente possa ir para lá com o Pix que tá passando aí embaixo, timedeguerreiras@gmail.com, beleza? Se você quiser e puder ser membro ou fazer um Pix que o seu coração pedir e mandar, a gente aceita e vai ser revertido para custear tudo isso aqui, toda essa bagunça organizada aqui que é esse canal, beleza? Mas que é feito com muito amor. Um beijo a todos, um abraço, bom final de sexta-feira aí, e vejo vocês amanhã no Jornada, na transmissão de Flu e Maricá, beleza? E amanhã de manhã vai ter vídeo aqui também com corte. Um beijo, abraço a todos, bom final de semana e valeu! Valeu, galera.